Vamos lá para mais uma pitada da palavra? Hoje a gente quase terminando as 7 igrejas. Se você perdeu alguma, vai lá no canal, olha as anteriores, né? São alguns vídeos de aplicação prática, né? Sobre aquilo que Jesus revela através de João, lá na ilha de Patmos, no livro de Apocalipse, né? São 7 cartas a igrejas existentes na época. E a gente já falou aqui, aquele conteúdo serviu para a época de João, serviu para as próximas gerações que já passaram e serve para todas as gerações que ainda virão, né, antes da vinda de Jesus Cristo. Então, cada palavra da Bíblia, né, de Gênesis e Apocalipse, ela deve ser aplicada para a minha vida em especial, para o momento que eu estou vivendo, como um ensinamento, como uma exortação, como uma profecia. Então, é importante que quando a gente leia a Bíblia, a gente leia entendendo que aquela palavra ela é viva para a minha vida, para a minha igreja, para a minha comunidade, para meu país, né? E a gente vai aplicando conforme aquilo que a gente está vivendo. E a igreja da Filadélfia, né, que a gente vai falar hoje, Apocalipse 3, a segunda igreja que está lá no Apocalipse 3, é uma igreja muito especial, porque dentro das 7 igrejas só tem 2 igrejas que não têm repreensão. Então é uma igreja descrita de uma forma muito carinhosa por Jesus, né, para João ali. Ele elogia e ele profetiza sobre aquela igreja e mostra, né, aquela igreja como o que ela está fazendo. A igreja, a cidade de Filadélfia era uma cidade muito estratégica, porque ela fazia uma estrada, tinha uma estrada, né, de conexão entre os continentes ali. Então era um ambiente muito saudável para o evangelismo. Então aquela igreja, né, era uma igreja evangelista, porque passavam muitas pessoas por aquela cidade, né, e o povo da igreja ali, né, era muito conhecido pela evangelização. Embora também sofresse perseguição, mas eles se mantiveram firmes no propósito. Então a carta começa dizendo, né, ao anjo da igreja em Filadélfia escreve, né, da mesma forma que cada carta, né, ela fala. Aí fala assim: essas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar. O que ele fecha, ninguém pode abrir. Só esse versículo aqui a gente podia parar aqui. A definição, Jesus está falando, olha, eu estou falando aqui para você. Eu estou escrevendo essa carta para você. Aí você aplica para você. Eu que sou santo e sou verdadeiro. Então, toda a palavra de Deus é santa, é verdadeira. A gente pode seguir completamente, linha por linha, palavra por palavra. E ele fala aquilo que ele abre com a chave de Davi. Ninguém pode fechar, o que ele fecha, ninguém pode abrir. Ou seja, todo o poder está nas mãos de Jesus. Quando eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador e faço dele o Senhor da minha vida, eu estou resguardada, porque ninguém mais afeta a minha vida. Então, não é o meu chefe, o meu pai, meu marido, o meu filho, a minha situação financeira, o meu problema, o meu vício. Nada disso pode me impedir de estar na presença do Senhor e viver o plano glorioso, o plano próspero que Ele planejou para a minha vida. Então, para de desculpas. Você está com Cristo? Ele, através dele, ninguém fecha nenhuma porta que ele abrir, ou ninguém abre nenhuma porta que ele fechou. E aí, Jesus fala para a igreja de Filadélfia: conheço as suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou minha palavra e não negou o meu nome. Lembra que eu falei que a cidade é uma cidade evangelística? Então a gente pode aplicar dessa forma. Olha, Jesus está botando uma porta aberta aqui para você e você está aproveitando essa porta aberta. E a minha pergunta para você é: será que você está aproveitando a porta aberta que Deus tem colocado na sua vida? Às vezes a gente olha em volta e fala: mas eu não tenho oportunidade, eu não tenho dom. Oh, querido, querida, aonde Deus te colocou, aonde Deus te plantou, é lugar para você fazer a colheita. Tem um texto, né, uma história de Spurgeon, que diz que um homem foi até ele e ele falava que ele era maquinista de um trem.
Então ele foi para o Spurgeon e falou assim: eu sou maquinista de um trem, eu não tenho como evangelizar. E aí Spurgeon falou para ele assim: o homem que limpa o trilho ali do trem é cristão? E aí o maquinista falou: eu não sei. Ele falou: então volta lá e descobre. E prega o evangelho para ele. Ou seja, em qualquer lugar que você estiver plantado, Deus está abrindo uma porta. E se você se lançar, você com certeza fará uma colheita, porque a Bíblia fala que a colheita tá, o lugar tá pronto para a colheita, mas nós precisamos, ele fala assim, eu estou procurando ceifeiros, então basta que você olhe na sua volta e comece, né, a trazer almas para o reino, não é? E aí ele fala que ninguém pode fechar, e ele fala que sei que você tem pouca força. A gente pode fazer lá, né, um contrastezinho com Paulo, né, quando Paulo falou assim, quando eu tô fraco é que eu sou forte. Então Jesus está falando, você é fraco, talvez a igreja fosse pobre, a igreja também tinha muita perseguição religiosa, mas mesmo assim, ela se assegurou na força de Cristo Jesus e continuou o trabalho, né, e não deixou nada de mal para ser repreendido, né? No segmento aqui fala, veja o que farei com aqueles que são da sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem a seus pés e reconheçam que eu os amei. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação, que está para vir sobre todo mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Então aqui é meio rescindente, né, essa palavra. Se você está assistindo as outras igrejas, as outras cartas, né, todas aquelas igrejas estão vivendo, não diferente de nós, num ambiente a risco, aonde aqueles que muitas vezes se falam, se nomeiam crentes, se nomeiam servos de Deus, estão propondo coisas absurdas, fora dos princípios da palavra. E aí Jesus está falando aqui, vocês não estão se dobrando a esses mentirosos, né? E não se preocupe, porque eu vou fazer justiça. Não se preocupe, porque eu vou honrar vocês. Se vocês estão sendo humilhados por aqueles que muitas vezes estão negando aquilo que vocês estão fazendo certo, não se preocupe. Jesus fala, eu vou fazer que eles reconheçam que eu os amei. Então, não se preocupe em fazer a vingança e querer convencer alguém, em querer aparecer. Deixa nas mãos de nosso Cristo Redentor, porque Ele está olhando, Ele te notou. Talvez alguém não tenha te notado, mas Ele está notando que você está firme na fé, você está professando sua fé, você está evangelizando, você está andando no caminho do Senhor, você está dando bom testemunho, e Ele fará justiça com aqueles que estão à sua volta, lhe atacando. E Ele ainda fala que vai guardar na hora da provação. Remete muito à grande tribulação, aonde, né, Jesus vai retirar os crentes na sua segunda vinda e que Deus vai nos guardar, né, nesse momento, aqueles que forem fiéis. E aí ele continua falando, venho em breve, retenha o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. É muito importante que você entenda que a sua coroa é perdida pela sua atitude, não pelo outro. Você não precisa temer quem está do seu lado, quem está te atacando, quem está falando mal, quem está te julgando. Você precisa temer em perder a sua coroa quando você não caminha nos caminhos do Senhor. Então, ele está falando assim, eu estou vindo em breve. Essa é uma mensagem mais do que atual para nós. Jesus está voltando, siga firme nos caminhos do Senhor para não perder. E ele faz uma promessa maravilhosa, farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus. Lembra que essa cidade é uma cidade que tinha muitos terremotos, ela era destruída. Então Jesus está fazendo aqui uma analogia, uma comparação, e está dizendo que ele vai fazer de você uma coluna. Ou seja, nenhum terremoto vai derrubar a sua vida, porque a própria coluna no santuário de Deus, e dali jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Olha, Jesus está voltando, está voltando. E ele finaliza, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouça, meu irmão, ouça, retenha o bem, sabe, fica firme nos caminhos do Senhor, que Ele está voltando e vai te honrar. Ainda na terra, Ele vai honrar a sua vida diante do Senhor.